conservatório, e é uma mulher muito interessante, polifacetada, muito melhor que eu, e resulta que disse, mãe, não podes ficar assim, tens que ir para a frente, e lá fomos. E a verdade é que constituímos aí uma empresa, foi a minha perdição, só paguei ao Estado uma quantidade de coisas e depois passei a cooperativa porque a empresa não disparava. O Presidente da Câmara de Sesimbra, na altura, não comprou nenhum espetáculos nossos, portanto, não comprou porque também não... Era um atado, era um peninha, não sei o peninha. As pessoas que vieram foram francamente melhor, mas também estão sem dinheiro, etc. Portanto, isto era para te responder, de facto, eu investi, eu e a minha filha, e mais uma quantidade de cooperantes, não foram só nós, investimos grande parte da nossa vida naquele projeto. Fizemos, quer dizer, fomos à Irlanda ao Festival do Beckett, lá em Enniskillen, Festival do Samuel Beckett, das peças do Samuel Beckett, por nossa conta própria, não, pagávamos as viagens e fomos, mas não ganhámos nada. Fomos vistos como um grande espetáculo, the highlight of the festival. Portanto, temos essas coisas todas boas, mas não conseguimos vencer uma coisa. O grande lobby dos pós-modernos da DG Artes. Quando eu digo pós-modernidade, eu digo a brincar que não era, é um lobby, não tem nada. São paetês, menos paetês, mais ou menos pós-modernidade ou não. O que é um facto é que havia um lobby bastante forte que nos negou a possibilidade de ter durante muito tempo. Não recebemos, nunca, eu e a Inês concorremos várias vezes, pontual, bienal, etc., sempre a levar para trás, sempre. E neste momento estamos estamos à espera. Estamos à espera. Se estivermos à espera. Pacientemente à espera. Não tenho muita paciência, não tenho. Não tenho paciência, nem tenho que ter paciência, porque já tenho a idade que tenho. E acho que isto, como diz o Presidente Paulo Cafufo, não é a altura de ter paciência. Eu gostava que o António Costa estivesse aqui, que eu conheço pessoalmente, foi meu colega do conservatório, na altura em que eu estava em teatro, eu estava no curso dos miúdos, estava em iniciação pela arte, assim é que é. E que era bom que ele tivesse ouvido. O Presidente falou muito bem, gostei imenso de ouvir a sua disponibilidade. E espero que seja Presidente daqui a uns anos, cada um da cara. E pronto, isto era para dizer, isto não andou, não, isto em Portugal, primeiro, isto Portugal é um microcosmos muito pequenino. Não temos relações com a vizinha Espanha, não temos relações fortes com os países de língua portuguesa, porque estão num estado, agora talvez já se consiga estabelecer esses pontos de trazer grupos de lá e ir para lá. Até agora, eu vou-me calar, os outros também têm que falar, ele está a olhar para eu estou a adorar ouvi-la. Eu há mais de 15 anos não havia fazer nada, estou a achar como foi. E olha que isto não é teatro, isto é verdade. E o teatro não é verdade? Exatamente. Muito obrigado. Sim, mas tem um lado estético também, eu não estou cansada. Continua a ter um lado estético muito bom. Lado estético, eu não estou, está a ver como é que eu estou. Isto é fruto do trabalho da Quinta, enfim, das Agroncheiras. É só para dizer e vou-me calar. Uma pessoa trabalha, eu há bocado ouvi dizer que a minha querida Sara dizia que 12 horas, a pessoa trabalha horas de... Mas está viva! Está viva! Isto é uma chatice dizer isto, mas se calhar os políticos não curtem tanto como nós curtimos. Ganham muito mais, mas não curtem. Agora, eu tenho direito com a Sara, com vocês, aqueles que são de teatro profissional e os outros do amador, em parte também, ter pequenos apoios, temos o direito de exigir que temos que ser pagos corretamente, isso aí sem dúvida. Agora, eu passo depois a outras coisas, mas agora vou-me calar. Eu acho muito interessante, falava agora, que realmente nós não temos relações, não é? Com a Espanha, exatamente. Com os países de língua portuguesa, e eu acho que isso mesmo, a nível interno, se nota. Nós não temos relações do continente de cá. O que eu acho, por exemplo, se eu olhar para a Madeira e para os grupos que há cá, o input que precisava era vocês irem até lá mostrar os espetáculos. Exatamente. Até lá, os outros... Há dias Serão falamos disso, não quatro é? espetáculos, vocês também não foram ver, por isto é igual. Desculpa, não percebi. Já houve lá 4 espetáculos, vocês não foram ver, é igual. Vocês não foram ver? Mas você pus lá. Mas porque não tinhas ninguém? Em salas de 50, 60 pessoas tinha 20, 10.
temos que insistir, mas há dias o Xavier... Mas é de continuar. No Porto, nós temos agora, arranca hoje, um festival de teatro, e o Xavier, que estudou no Porto, não é? Acabou a sua licenciatura recentemente em teatro, e ele dizia-me que o festival de teatro faz eco no Porto, que as pessoas perguntam pelo festival, e não há muita essa noção aqui dentro. Como é que era, se pensar, na Madeira se calhar tem bastante teatro, tem um festival. Xavier, toda a gente gosta de vir à Madeira. Pô, mas exato, foi o que eu percebi depois, porque lá muitas companhias vêm cá. E depois nós falamos aqui entre nós e pensamos, quantas companhias tiveram participações frequentes em festivais de teatro a nível nacional? Se calhar não tem. Há muitos anos. Acho que Chegaste a ir a algumas, claro. Com participação Duas frequente. vezes, há muitos anos. Há muitos anos. Hein? Há muitos anos. Já não existe fitei? Existe. Ok. Então não Ainda existe E essa questão, eu peço desculpa, eu sei que tu neste teatro, mas a questão da redondez é fantástica para nós, porque nos permite ver espetáculos de boa qualidade do Dona Maria e do São João. Mas quando é que nessa rede se vai levar espetáculos da Madeira para lá? Ou Nacional do Porto, ou Nacional de Lisboa? Porque aqui na Madeira, a meu ver, e pronto, podem dizer que eu sou regionalista, eu sou profundamente regionalista. Mas eu acredito que na Madeira se faz teatro à mesma qualidade que se faz em Lisboa, que se faz no Porto, que se faz em Évora, que se faz em Trás-os-Montes, que se faz, se calhar, na Galiza, que se faz em todo o lado. Portanto, é uma questão de... Precisamos é de públicos e subsídios. E reconhecimento e respeito, que é uma questão... Não é subsídio. Corta com subsídio. Não dizem que a gente... só sabe entender a mão. Só que se esquecem que os subsídios do queijo, subsídios da indústria farmacêutica, subsídios de tudo, de todos... Portanto, se continuarmos a dizer subsídios, os tipos caem em cima. Agora, apoio é o correto. O trabalho que tu fazes é superior ao apoio que te dão. Portanto, se conseguiste fazer alguma coisa... Mas isso eu ia dizer um bocado uma questão que é o respeito e a consideração. Quando temos uma fulana que é a diretora do Centro. Portanto, a Celeste que é a Direção Regional de Cultura do Centro, que vai publicamente dizer que uma companhia teatral que não incomoda o governo a pedir subsídios é um exemplo. Quando temos uma pessoa que trabalha no governo que diz isto, é que alguma coisa está mal. Há uma petição para admitir. Eu já tinha. Não, é uma pessoa que não pode estar Isto faz Eu tive uma companhia de teatro durante 15 anos que foi um exemplo. Desculpa. Tive uma companhia de teatro durante 15 anos que foi um exemplo. Ela? Eu tive. Nunca pedi nada a entidade nenhuma oficial. Mas porque O querias. Xavier, exatamente, por opção própria, o Xavier dirige uma companhia de teatro e também não tem apoios. Também é um exemplo a tua, não E é? é possível avançar mais. Claro que é possível. A questão de chamar a companhia, Não podemos- não tenho uma equipe, não temos uma equipe. Chama-lhe companhia, chama-lhe um Sim, grupo. mas eu não posso chama-lhe- ter a prepotência de dizer que tenho uma companhia a vida de teatro. Não, nem Mas eu. nós trabalhamos com profissionalismo. Acima de tudo, O trabalhamos com profissionalismo não tem a ver só com o futuro financeiro. não tem a ver com o empenho. Mas é contra os teus apoios. Eu não sou contra os apoios, mais ou menos. Não. Foi isso que eu disse. O que eu disse é que muitas vezes as coisas não se fazem porque só dependem dos apoios. Exatamente. São coisas completamente Exatamente. Eu sei. Isso acontece muitas vezes. Isso acontece muitas vezes. Exatamente. Isso acontece muitas vezes. É preciso ter coragem também, hoje em dia, para investir em Eu qualquer paguei no meu ramo bolso. da cultura. Eu paguei no meu bolso. Sempre tinha também. Não tinha, tirava do meu trabalho. Porque eu Como eu. Trabalhava noutras coisas. outras coisas para arranjar dinheiro para ficar. Mas não é bom. Não é bom. Claro que é bom, foi ótimo, deu-me um prazer no pedaço. Não é correto. Não. Não, foi bom, foi ótimo até o dia. Até Temos o dia. qualitativos de emoção. Sim, até o dia. Até o dia foi rentável. Não, eu digo que ainda foi rentável. Dos 15 anos em que a Contebe existiu, foi rentável durante 11. Os últimos 4 é que deixou de ser rentável. Deixando de ser rentável, eu fiz aquilo que qualquer empresário com juízo faz. Fecha. E pronto. Porque eu acho que muitas vezes a cultura não é gerida como sendo uma empresa. Porque é uma empresa também. Tudo bem, o queijo, não é? Tem apoios. E tudo bem, temos de ter apoio também. Todos os empresários eu acho que o mais têm importante. Eu acho que muitas vezes a gente acha que eu quero fazer um espetáculo, eu quero um apoio para fazer um espetáculo. Lindíssimo, fantástico, um espetáculo que é o melhor do mundo. Certo? Achamos sempre isto, não é? Deem 20 mil que eu faço. Deem 20 mil que faço uma coisa fantástica. Isso é que o público. O primeiro espetáculo, espera, o primeiro espetáculo que eu fiz com a Contema, o primeiro espetáculo que eu fiz com a Contema, nunca mais foi aqui, foi dos cenários mais bonitos. Aliás, está aqui o Retiaro, se não houve erro. Este, como ele também acha que é o espetáculo mais bonito que fez. Não.
espetáculo em si, estou a dizer o cenário. O cenário foi dos cenários mais bonitos que alguma vez tiveram neste palco. Era um cenário em 5 níveis, era uma casa que tinha a sala, a cozinha, a casa de banho, a água corria, cortava-se legumes, fazia-se comida, tinha gás, tinha tudo e mais alguma coisa. Um espetáculo fantástico. Em 7 representações teve 300 pessoas. Ou seja, foram 35 mil euros o orçamento, eu tive 8 anos para o pagar. Paguei do meu bolso. Mas foi fantástico. E hoje em dia tenho um orgulho com o cenário do Eurico Lopes. Dos melhores cenários que ele fez, foi nomeado para, na altura ainda havia o Prémio Nacional de Cenografia, nomeado para o Prémio Nacional de Cenografia. Dos melhores cenários que eu vi em dias da minha vida. Foi esse e um do Teatro Nacional, que vinha lá de cima, que era uma coisa fantástica, que teve aqui também. Um cenário que era um texto. Bem, agora não me ocorre. O Teatro Nacional, na altura, tinha um protocolo, que era suposto vir aqui fazer 10 peças, veio fazer uma. Tomás Xavier, e então eles vinham lá de cima, tinha um caminho que vinha do meio de uma rocha enorme, que era este cenário todo, e eles vinham a correr lá de cima até chegar cá a São Paulo. Coisa fantástica. Depois falavam lá de cima. Não falavam, eles corriam só, vinham, aquilo era um caminho, se as pessoas desciam, mas acontecia tudo tempo. Isso tem que ano? Já não me lembro, mas já me vou lembrar do texto, do espetáculo, já digo. E então fizemos aqui um cenário fantástico, lindíssimo, não sei o quê, 35 mil euros. 8 ou 9 anos que eu demorei para pagar aquilo. No pressuposto também, porque era aquele pressuposto que toda a gente tem. A Draco vai arranjar um dinheirinho, paga isto ou paga aquilo e tal, não sei o quê. A Draco não arranjei o dinheirinho, nem pagou isto, nem pagou aquilo e paguei o outro. E o que é que eu fiz? Daí para a frente comecei a ter um pressuposto diferente. Comecei a montar espetáculos ao contrário. Ou seja, eu vou supor que não tenho nada. Isso é o que eu faço. Zero. Tenho um palco vazio. Eu agora vou fazer aquilo que eu arranjar depois. Nunca foram apoios do governo, foi apoios de empresas, de... Mas não diga isso como uma coisa boa. Isto é uma coisa boa. Não é! São. Que é o governo que tem que dar. Eu tive no Brasil. São duas visões. Uma visão liberal e uma visão não liberal. Desculpa, meu amigo. Eu tive 2 anos, quase um ano e meio no Brasil a fazer teatro. E no teatro o Estado não dá um tostão ao teatro. Olha, veja lá quem é lá está agora. Eu não estou a dizer agora, estou a dizer isto foi há muitos anos. Eu não tenho 17 anos nem 18. Não sei, parece-te. Então, eu estive em São Paulo, tenho 67 salas de teatro, estavam 45 espetáculos em cena quando eu lá estive. Nenhum deles era apoiado pelo governo. Foi em que anos? 1996. Então, mas não estava o... Fernando Henrique Também já não era boa coisa. Era boa coisa, mas é assim que a coisa funcionava. Porquê? Porque os brasileiros têm uma coisa que nós não temos. A Petrobras, não. E porquê que a Petrobras apoia? Porque há uma lei do Senado que nós não temos. Desculpem o termo. Os brasileiros têm a vida. Os brasileiros têm uma coisa que nós não temos, que é uma boa lei do mecenato. Não há empresário em Portugal. Eu cheguei a falar com empresários na Madeira, e lhes pedia, pá, se me derem um apoio de 5 mil euros e tal, eu entro na lei do mecenato. E o gajo diz assim, pá, eu dou-te os 5 mil euros, mas não me ponhas a lei do mecenato. A lei do mecenato português é uma merda. E então teve uma Também não há dinheiro, não há empresários com dinheiro. Se o empresário tiver um retorno, se eles têm todos apoios do se Estado. o empresário tiver um Eles não retorno, têm apoio do Estado também. Há tantos empresários corruptos em Portugal, porque eles não Mas isso é outra coisa, não vale a pena gravar. Desculpa Se lá, o porque eles não empresário- têm apoio da Europa. Como é que tu podes conseguir, aos empresários, com o apoio da Europa, que te tirem um X para nós? Como? porque não pode. Como? O apoio da Europa não pode tirar um X para você. Mas você pode fazer um espetáculo e pedir apoio da Europa. Fiz 5, não, 4. Fiz 4 com apoios europeus. Não, mas se houvesse mais benefícios para certas Ninguém se mexe, toda a gente está à espera que as coisas caiam do céu. Ninguém se mexe. Quem é que disse que está toda a gente à espera? Eu montei 4 espetáculos com apoios comunitários. Eles existem. Mas ouça lá, era com outros grupos de outros países, não? Não, senhor, só daqui na Madeira nós temos aqui uma coisa excelente, são os apoios daqui e ninguém vai lá buscar nada. Então ouçam os de cá. Está a perceber? Tem 4 espetáculos. 4 Os que estão à espera Eu sou de Sintra. Os que estão à espera dos apoios da DRC ainda não receberam resposta. Porque muita deixaram. Eu nunca pedi, nem tu, não faço nada. Mas deixem-me acabar, deixem-me deixar acabar. Eu estava a dizer, e pela minha experiênncia no Brasil, onde tive um ano e pico, as coisas lá funcionam de outra maneira, porque eles têm uma excelente lei do mecenato. Ou seja, um empresário que aplique uma verba num espetáculo, seja ele qual for, teatro, uma exposição, seja lá no que for, tem um efetivo retorno
em termos daquilo que no final do ano ele vai gerir, em termos daquilo que são os lucros que ele tem. Ou seja, ele consegue ter lucro do lucro por apoiar cultura. Em Portugal isto não existe. A lei do Estado em Portugal, os empresários fogem dela para criar coisa. Não lhes interessa para nada. Não fogem com isso. Fogem. Não fogem. Se for uma coisa que lhes fique um quadro, não fogem. Eles bens. Não, eles dão-lhe o apoio, mas não querem que você ponha a lei do Estado. Se eles quiserem aplicar a lei do Estado, aplicam a bens que fiquem para eles poderem reproduzir e vender. Há imensos advogados e empresas de advogados. Em pinturas e não sei o que dizer. Tem uma quantidade. Ok, é aí, por aí. Mas é o único sítio. É o único sítio. Os espetáculos. Mas estávamos a falar de teatro, foi isso que eu percebi, teatro não. Património, não há apoio. Uma empresa quando compra um quadro, é o património, esse património não é apoio. Retorna em favor do próximo. A nossa lei do Estado está muito mal, porque não dá benefícios às empresas. Exatamente, foi isso que eu disse. Sim, os espetáculos são algo imaterial, não é? Mas o Luís tem aqui uma visão diferente. Vocês estão todos a falar de teatro tipo profissional. E ainda deixa-me só dizer uma coisa, sabe? Fico muito contente. Você ter dito que a minha perspectiva era liberal. Eu fico muito contente. Mas não foi isso. Eu vou falar um pouco. Eu sei que não, eu estou ontem a ver no Facebook. E eu acho que não sei. Luís. Portanto, estão a falar do teatro de grandes níveis, teatro profissional. Assim. Eu, por exemplo, eu sou um exemplo, eu e o meu grupo de teatro de Machico, que nós funcionamos como grupo amador já há 14 anos e nós, a nível de apoios, portanto, também são poucos, como todos vós, só que nós utilizamos uma coisa que eu acho que é imprescindível em qualquer grupo, seja profissional, seja amador, que são os intercâmbios. Eu acho que isso é extremamente importante porque todos os grupos fazem a sua logística, trabalham com a sua logística, portanto, nos seus lugares de origem, como por exemplo nós aqui na Madeira, trabalhamos a logística para outros grupos que vêm de fora, pedimos, entretanto, apoios à Câmara, à Junta de Freguesia, às Casas do Povo, a privados, e os tais apoios dos organismos oficiais são apoios que demoram sempre muito mais tempo. Então o que é que nós fazemos? Imediatamente vamos buscar aqueles apoios a esses grupos com que fazemos os intercâmbios, e isso é que faz fazer o quê? Isso faz juntar os grupos e nós levamos o teatro lá fora. Eu sou testemunha aí, ali está o meu diretor artístico, que não me deixa mentir, o Marcos Santos. Nós já fomos várias vezes ao estrangeiro, ao continente. Já fomos a Idanha, já fomos a Vila do Conde, já estivemos em Lisboa, já fomos ao Porto Santo. Temos intercâmbios com a Espanha, com os Açores e tudo isso e tudo. Eu acho que isso é que é o importante no teatro, não é estar à espera destas brigas que será que vem o apoio, será que não vem o apoio, é lutar pelos apoios que temos à mão. Essas brigas são muito importantes também. Sim, também acredito que sejam, mas o que eu acredito mais é que se queremos fazer teatro, se queremos levar um espetáculo fora e queremos que os outros vejam, então vamos tentar pelos meios que nos assistem neste momento. E o intercâmbio é extremamente importante, porque os outros grupos que nos recebem já são muito bem recebidos. Porquê? Porque a partir daí já temos uma desculpa para quê? Para que a Câmara nos ceda um espaço onde possam dormir, já nos ceda também apoios onde eles possam ter a sua alimentação. É o que se consegue de momento, não é? E não é uma desculpa. Não é uma desculpa, é uma obrigação, é verdade. Está na Constituição. Mas, exatamente, e a lei jurídica, europeia, digamos, protege tudo isso. O que eu acho é que nós não estamos a querer insistir que essa lei jurídica seja também posta em prática, porque é fácil ver a lei jurídica ali exposta, só que se ninguém se mexe, ela não é trabalhada. E, portanto, existem dinheiros, é verdade, existem dinheiros no Fundo Social Europeu, existem dinheiros próprios para a arte, para a cultura e tudo isso. O que é que acontece? Não há, da parte dos grupos e também do público em geral, uma manifestação, uma exigência que aquilo seja cumprido. E como não há uma exigência, eles desviam esses dinheiros para outras coisas, por exemplo, para a política, para as campanhas políticas, etc. E nós, no meu grupo de teatro, que é amador, e que eu acho que é um grupo que também já tem muito nome e já temos um festival, digamos, considerável, porque nós já temos, somos um grupo com 14 anos de existência, passámos há 4 anos para cá
de encontros de teatro para festivais. Já trouxemos grandes grupos aqui à Madeira, entre os quais está agora um grupo aqui que amanhã vai atuar no âmbito de teatro da Camacha, que é o grupo de Idenha Nova, que é um grupo excelente, trabalham com amadores e profissionais, e foi só assim que nós, portanto, queríamos levar o nosso teatro mais além. Queríamos levar os nossos conhecimentos mais além e também travar conhecimentos e vice-versa. O que é que optámos? Não temos aqueles apoios que deveríamos ter na altura. São sempre demorados, são sempre muito burocráticos e coisas. Então optámos por entrar em contato com outros grupos também amadores e assim foi. E fomos a Idenha, fomos a Vila do Conde e temos outros contatos para ir aos Açores, etc, etc. Já temos outros grupos deste ano que virão cá no nosso festival, que é em outubro, é durante o mês de outubro. E é assim que levamos o nosso teatro, não, digamos, custa-nos, porque também sai muito desse dinheiro que sai do nosso bolso, trabalhamos também muito e não vemos, digamos, lucros dessas horas, mas lá está, trabalhamos por gosto e as coisas resolvem-se assim. E o que eu noto é que nas grandes companhias de teatro... Quais grandes companhias? Portanto, exatamente, as grandes... Eu estou a falar das profissionais. Mas quando falas das grandes companhias de teatro profissionais, quais? Por exemplo, lá no continente, Mas quais? o Teatro da Maria... Exatamente. Essas companhias acho que cingem-se pura e simplesmente a receber os apoios. E depois, os intercâmbios, que também deviam ser feitos entre elas, não existem. Portanto, eu acho que a nível de grupos amadores, há mais funcionalismo, digamos, entre grupos do que propriamente nos grupos. Deixa-me só dizer uma coisa. Há um ensinador que eu gosto muito, que é o Ostermayer, o Tomás Ostermayer. Já veio a Portugal 3 vezes com 3 espetáculos. Ora bem, ele não conhece a realidade de um grupo profissional, porque ele é profissional, de um grupo profissional da Alemanha. Nunca lá fomos. Há imensos ensinadores interessantes em Espanha. Praticamente nenhum conhece a realidade do que se passa. Há em França, em Paris, porque foi uma coisa que se veio a acentuar desde 1995, foi quando nós fomos a Paris fazer o Dom João, com a encenação de um francês. Eu estou a falar de teatro nacional. E isso fez com que houvesse uma ponte com o Tiago agora, que está lá, e com o rapazinho que era crítico de teatro, que agora é assessor desse do honrado, que é honrado, do Ministério. Está lá. E, portanto, habitualmente os produtos do Teatro Nacional vão a França, a Paris, e há alguns sítios onde ele esteve. Porque de resto, mais não há. O Teatro São João não vai a lado nenhum, os teatros de Lisboa não vão, raramente vão lá fora, contrariando tudo o que aconteceu logo após o 25 de Abril. A Comuna foi para todo lado, andou por todo lado. O Teatro da Barraca mexeu-se muito com o Brasil, o Boal esteve lá, portanto, não é contra vós que eu falo. É contra uma administração barulhenta, capciosa, que anda há anos a sacar os dinheiros todos da cultura para eles. Eu compreendo que o Presidente da Câmara de Medina queira este ano fazer de Lisboa uma capital importante e que trouxessem cá o Festival da Eurovisão. O Festival da Eurovisão não aumenta nem um bocadinho o nível cultural do país. Só lá. E acabou. Já está tudo enfrentado, ainda assim. E mais preciso. A dela é engraçada, aquela de cor-de-rosa, parece as cor-de-rosa exagera. E o que me parece é que está tudo um bocado. Está tudo aí para o sítio que não me parece que seja o correto. Está tudo para poder circular, para os grupos de terem a obrigação de circular, tem que haver, num primeiro momento, o Estado tem que chegar à frente. Santa paciência. É obrigação? É uma obrigação do Estado? Não, se quer tirar dividendos futuros para o turismo, para isto, então que eles dão. Mas não Só por amor de Deus, então o festival não presta e traz turismo e traz projeção do país, festival da Eurovisão, e depois você vem falar de turismo. Não.
Contrata, ou agora ou outra. Não faça cruzamentos assim. Não, eu estou a fazer um cruzamento daquilo que você disse. Não, Você valorizou o Festival RTP da Eu não gosto. Eu não gosto. Deixe-me falar para mim. Estou a falar para mim. Não, mas deixe-me expliquei mal e explico bem. O turismo é importante. Vocês cá têm turismo. E sabem que sem turismo. Vocês cá têm turismo. E o turismo é importante. Uma coisa é o Festival da Eurovisão ser um ano lá. Outra coisa é o Estado. É um ano. Não acredita que vai ver. E como esse ano vai trazer muitas pessoas a virem ver o festival. Agora, o que foi dado à cultura, da cultura para a RTP foi mais de metade da totalidade do Orçamento Geral. Não vai haver festivais todos os anos lá para... Graças a Deus. Não sei, se for, não. Portanto, mas não é isso que eu estou a dizer, você não percebeu o que eu disse. O que eu estou a dizer é que o facto de existir este ano o Festival RTP da Eurovisão em Lisboa, não é RTP, o Festival da Eurovisão, é um cartaz turístico brutal para o país. Eu este ano até nem me chatei em casa esse dinheiro todo para a RTP. E para onde? Aí já discuto, é outra história. Dizem que a cultura não vende, não é? Isto também é... Agora é que vende. Certo que vende. Tu vais... O que é que tu queres? O que é que o ser humano quer? Felicidade, bem-estar, entretenimento, trabalho, pão de cada dia. E há uns gananciosos que querem tudo. Mas isso a gente não quer. Entretenimento e cultura são coisas distintas. Porque conseguem vender entretenimento às massas, ou porque conseguem vender vídeos no YouTube. Há muitas maneiras, quer dizer, teatro, na minha opinião, não é só um produto que seja fazer 2 produções teatrais ao ano e mostrar essa peça. Quer dizer, teatro é muita coisa. Para mim, acho que é possível ver o teatro, mas temos de nos adaptar. Hoje em dia vivemos numa era, por exemplo, o Gonçalo M. Tavares diz isso, que é, hoje em dia um homem ou uma mulher com um telemóvel vê mais imagens, se calhar num dia, do que um sujeito na Idade Média via durante toda a sua vida. Imagens. E por isso nós temos uma necessidade, que é a liquidez que o Bauman fala. Nós não precisamos de coisas sólidas, nós precisamos de coisas líquidas. E nós precisamos de começar a pensar que nós precisamos de entretenimento e de cultura. Há uma necessidade, sim. Mas é preciso criar um hábito, também passa pela educação. E outra, nós temos de nos adaptar aos tempos. Hoje em dia não faz sentido estarmos, se calhar, a fazer, na minha opinião, fazer peças de 3 horas. Ou fazer peças que se calhar não... É lícito alguém fazer? Claro, é lícito, mas usar o dinheiro do Estado, usar o nosso dinheiro dos nossos descontos para isso, é que já e se calhar alguém vai ver a tua peça e dizer, é uma grande merda. Claro, por exemplo. é o seu direito. Pronto, é para todos é o direito. Essa coisa que foi um instrutor que deu cá de Luís Miguel Sintra, que eu também não estou de acordo. Eu por estou a falar das peças do Teatro Experimental do Porto, que eu passei 4 anos no Porto, vi 4 peças de Teatro Experimental. Olha, todas eu não estava a falar de porque eu nunca vi nenhuma de mais. Sei que tu trabalhas para eles às vezes. Nós temos que nos desligar do tempo. Para saber o tempo que tiver que ter. Eu gosto ou não gosto? Exatamente. E mesmo sem saber, eu pensei que vai ser uma grande merda. Mas deixa-me concluir. O que eu estava a dizer é, para conseguir trabalhar é assim. Só para concluir a responder à pergunta. Eu não posso não depender do financiamento. Eu posso buscar o meu financiamento a uma das IACs, a uma empresa privada. Não podes, não. O problema é que... Pode tentar, então. O que eu estava a dizer é que posso subsistir através de subsídios, de apoios, e eu posso vender os meus trabalhos. Posso subsistir de bilheteira. Eu conheço pessoas que vivem de bilheteira. Não precisam de subsídios. Que a minha companhia 15 anos, viveu de bilheteira. 15 anos. Os quartos de letra. Não, aqueles 3 últimos. Exato, deixou dar show. Exatamente, show. Mas nunca sequer pedi. Mas gostas? Só isso muito rapidamente. Não, achei que não valia a pena. O processo era tão complicado. Só um bocadinho, tem uma questão aqui no público. São 4 tópicos, uma frase para cada um, sobre o que falámos. O teatro, as companhias são iguais a uma empresa? Não. As companhias são iguais a uma empresa? Não, é mentira. Nós temos os mesmos, temos que fazer as mesmas coisas para financiamentos, não sei o quê. A grande diferença é
A empresa existe porque 1 tem que dar lucro, 2 tem que dar lucro, 3 tem que dar lucro, 4, 5, 6, 7 e no dia que não dá lucro, fecha. O teatro não tem que dar lucro no primeiro ponto, nem no segundo, nem no terceiro, nem nunca tem que dar lucro. Pronto, e é isso que nos distingue de uma empresa. Da tua perspectiva. Pronto, não tem que dar lucro. Da tua perspectiva. Pronto, na minha perspectiva e na perspectiva da Constituição Portuguesa. Aonde está escrito, desculpa, Na Constituição diz que... as companhias de teatro não podem dar lucro. Não disse não podem, não é que não podem, isso não tem que. O primeiro ponto de fazer teatro não é dar lucro, pronto. Mas... Não foi isso que eu disse. Eu estou Foi isso que eu disse. Eu não. disse que a gestão de uma companhia de teatro ou de qualquer coisa ligada à cultura tem que ter a perspectiva da gestão comercial. De ser autossustentável em primeiro lugar. Eu não concordo, eu não concordo Está bem, com isso. não concordás é uma E coisa. a Constituição Agora, visto que Portuguesa uma coisa diz... é outra. Eu não. Atenção. Não, diz lá o que tu quiseres. Pronto, então estou a dizer o que eu quero. Porque agora é que eu de falar e a minha palavra. A segunda questão é, já que vamos falar Aqui não vai gastar, não vale a pena. já que vamos falar de dinheiro... Muito rapidamente. Eu não gosto que me ponham palavras na boca daquilo que eu não disse. Eu Mas é disse que não estou a pôr palavras na boca. Não, disseste uma coisa, fizeste uma afirmação do que eu disse e terás conclusões que não foi isso. Ok, toda a gente percebeu? Ok, fantástico. Pronto, ganhar. A segunda coisa é, já que queremos falar de dinheiro, eu acho que não temos que estar a falar de dinheiro quando se fala de cultura, porque, pronto, a cultura precisa de dinheiro, o Estado é obrigado a dar dinheiro para a fruição de cultura, mas já que queremos falar de dinheiro, então apanho aqui o que estavam a dizer sobre os valores e posso dizer que o orçamento para a cultura este ano foi o único orçamento de Estado que não acompanhou o crescimento do PIB. Ou seja, isto é gravíssimo. Portanto, realmente dá dinheiro com turismo, dá dinheiro com montes de coisas que entra para o PIB, e o orçamento para a cultura não aumenta. 0,3%. Pronto. Não aumenta com o crescimento do PIB. Isto é gritante e não pode ser. Outra coisa que queria dizer era a lei do mecenato. Concordo, não funciona, estamos em discussão. A minha proposta é, vamos sair daqui com uma proposta de alteração da lei do mecenato. As coisas têm que ser postas em prática. Existe a plateia, existem outras organizações, vamos associar-nos e vamos fazer uma proposta de mudança de lei. Imediatamente, pronto. Porque esta coisa de não nos associamos é tipo, bora fazer, estou aqui fora, fico aqui até domingo, vamos escrever, pronto. O meu hotel é não sei que Orquídea, pronto. E estou disponível para nos reunirmos. A terceira coisa tem a ver com os apoios à internacionalização, que eles existem. Pronto, existem apoios à internacionalização, estão abertos neste momento, até dia 13 de abril, os apoios existem, e a GDA também tem apoios à circulação nacional, e depois, o quarto ponto tem a ver com o perigo desta conversa, porque é muito perigoso termos um discurso em que nos pomos num ponto ou noutro, que é os que têm apoio contra os que não têm apoio, os que não têm apoio contra os que têm apoio, os que pedem apoio contra os que não pedem, os que pedem contra os que não pedem. Esta conversa é perigosíssima, é mesmo muito perigosa, porque pode ser uma conversa fascisoide, é mesmo perigoso. Porquê? E não estou com palavras na boca, isto é a minha opinião. E o que eu acho... Para terminar, acho que nós juntos é que fazemos a diferença. É que tu só pões as coisas do lado, quem pede apoio e quem não pede apoio. Esqueces do pormenor, que é quem não quer pedir apoio. Não, quem não pede apoio é uma atitude, eu não quero pedir apoio. Então é um triângulo. Num ponto estamos num vértice, quem não pede, no outro quem não pede, a discussão é, temos que nos unir todos. Pronto. Fica essa mensagem. É prova que a cultura vende, afinal. Vende e mexe com nós que desarruma. E é muito bom. Bem, muito obrigada aos participantes. Nós temos agora uma pitch session, uma apresentação dinâmica que conta com intervenções de representantes de vários grupos de teatro aqui da região. Cada um dispõe de 7 minutos para abordar o papel que o seu grupo desempenha na região, os seus mais recentes projetos, desafios e perspectivas para o futuro. Sobem a este palco e por esta ordem Karina Teixeira, do Teatro Experimental da Camacha, Maria José Costa, da Contigo Teatro, Luís Moinho, da Associação TAL, Gustavo Vieira, da Oficina Versus Teatro, Sandro Nóbrega, da Associação Grupo de Amigos do Teatro,
Mariana Faria, do Teatro Bolo do Caco, Meg Florencio, da Academia Act Emotion, Amaro Santos, do Grupo de Teatro de Machico, João Pedro Ramos e João Gouveia, dos Estepilhas, Carlos Martins, do Grupo de Teatro O Muniz, Carlos Varela, e ainda Luís Sousa, Bernardo Freitas e Alexandre Ferreira, os 4 litros. Teixeira, é a primeira entrevista do governo. E foi passando para os camachérios e foi passando para pessoas do Funchal e aí o grupo foi crescendo. Basicamente, nós fazemos um trabalho de descentralização desta arte que é o teatro. E acho que isso falta em algumas freguesias aqui da Madeira e acho que isso é importante frisar. Nós, esta zona sul, temos Machico, temos Camacha, temos aqui o Funchal, mas o lado do Porto Muniz, São Vicente, são sítios que estão um bocadinho carentes em teatro. É importante descentralizar, essa ideia é mesmo importante. Daí, isto para ser muito breve, como só tenho 7 minutos, da ideia de um intercâmbio surgiu a nossa amostra de teatro, que é o Festival Ame Teatro. Isto foi em 2010, com muito esforço, e isto estão a falar de apoios. O festival, muitas pessoas pensam, mas o Festival Ame Teatro tem apoios, não tem apoios. Tem apoios desde a 6ª edição, vamos para a 9ª. Portanto, precisa de apoios? Precisa, porque nada se faz também do ar e nós já estávamos cansados, obviamente. Quem trabalha aqui no teatro, já falamos da palavra cansaço e nós temos o nosso trabalho. Quem me dará a mim só fazer teatro, mas a minha vida não segui esse rumo inicialmente, só fazemos, trabalhamos e nos nossos tempos livres, ou seja, dou o meu exemplo, estou eu a dar consultas, sim, que eu sou nutricionista, sai uma pessoa, eu já estou, mandaram mano, teatro. A pessoa entra, vai ver o teatro, desculpe, não era isso, vai-se pesar, não é? Portanto, o teatro está sempre na nossa cabeça. Esta ideia, este conceito do Ame Teatro foi crescendo, muitas vezes adiantando dinheiro dos nossos bolsos, não nos estamos a queixar com isto, fizemos porque gostamos, acima de tudo, e daí o nome Ame Teatro. Somos amantes do teatro e o que nós quisemos fazer aqui para a Madeira, porque achámos que não havia assim um evento ainda cá e sabíamos que havia alguma procura também de alguns grupos nacionais, não desfazendo os nossos que são muito bons e nós tentamos sempre contar sempre com os nossos grupos. Pensámos que realmente era uma boa ideia fazer este festival e graças a Deus aqui estamos. Eu aqui com um bocadinho de pressa porque o festival já vai começar, por isso peço desculpa que a seguir já vou sair e tenho de ir para a Camacha. Convido-vos a todos a irem ao Festival Ame Teatro. Este festival não é para nós. Nós não recebemos nada com isto. Não recebemos, não temos dinheiro ao bolso, nada. E é importante saber, o Teatro Experimental da Camacha, o único apoio que tem anual é para o Festival Ame Teatro, não é para nós. É para o festival, é para vocês. E isto, alunos, grupos, o festival é para vocês. É para vocês. E é isso, Teatro Experimental da Camacha. É importante haver grupos amadores? É. Por exemplo, desde pequena que eu gosto de teatro. Se não fosse o Teatro Experimental da Camacha, eu nunca fazia a coisa que eu mais amo na vida, que é teatro. Por isso, é uma forma de incentivar as pessoas, eu não terei nenhum curso, não foi preciso um curso para saber que gosto de teatro, e a gente já falou disso. E isto é uma coisa que eu digo sempre, porque eu também quero falar de outras coisas que eu ouvi aqui muita coisa. Não é um curso de 4 anos, e digo isto sempre, que define a nossa vida. Desculpa. Não é um curso de 4 anos. E digo-vos mais, eu sou nutricionista há 12 anos, e sou atriz, porque eu sou no meu coração, não tenho curso, mas sou, há 18. Portanto, eu sou nutricionista ou sou atriz? Não temos cursos não temos cursos, temos formações, sim, isso é importante, eu estar na formação. E lanço aqui um desafio, grupos da Madeira. Antes de nós dizermos que ninguém vai ver o nosso trabalho, e isto também é válido para toda a gente que está aqui, temos que ver o trabalho dos outros. Bravo! Antes de abrirmos a boca para dizer seja o que for, vamos ver o trabalho dos outros. Agora não fiquem à espera, ninguém veio ver, dos outros grupos são o meu espetáculo, e tu foste ver o deles. Não, então está calado. A verdade é essa. E outra coisa que outra crítica é, porque também gosto de falar do Festival Ame Teatro,
Pronto, o nosso grupo existe há 30 anos, temos apresentado imensos trabalhos. Eu acho que também o motivo de estarmos aqui é também para discutirmos um bocadinho da cultura. E um desafio que nós temos no Anteatro é as pessoas dizerem assim: mas para que é que eu tenho que pagar bilhete para ver um espetáculo no Anteatro? Olha, da mesma maneira que pagas um bilhete para ires ao cinema, não é? Ou para marcares uma consulta. E adoro aquelas pessoas que dizem assim: oh, eu não fui ao teatro porque era para pagar. Eu, mas por acaso não fui? Oh, soubesse que tinha ido. É fantástico, não é? Mas é isto, acho que é uma luta de todos. Com curso, sem curso, temos de nos unir. Outro desafio, minha gente, temos que voltar a trazer o Festival Regional de Teatro para nós, grupos regionais. Isso acabou. Vamos voltar a pegar nessa ideia, vamos nos unir, vamos fazer formações, temos que nos juntar, nem que seja para discutir essa ideia, porque só todos nós é que ganhamos com isso, em vez de estarmos cada um no seu cantinho, porque isso acontece, vocês sabem que isso acontece. Portanto, gosto de todos vocês, tenho que me ir embora, vão ao M-Teatro, estamos aqui por amor. E outra coisa, que isto é impressionante, que eu faço o trabalho de produção do Festival de Teatro, e isto não desfaz a ninguém, e eu não consigo perceber como é que companhias nacionais não têm trabalhos de produção como deve ser. E grandes companhias que recebem grandes fundos. E eu faço melhor esse trabalho, eu estou a meio de consultas de nutrição, desculpem. Eu gosto de teatro, o resto não sei. Bem, boa noite, obrigada. Muito boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui para falar da companhia Contigo Teatro, uma companhia que trago todos os dias no coração. Esta companhia faz exatamente 18 anos. Temos uma particularidade, nunca sabemos o dia do nosso aniversário, nem sequer um mês, porque temos 2 meses a escolher. Temos o mês de fevereiro, que foi o mês em que o seu fundador, que foi o meu marido Carlos Varela, fez a primeira peça de teatro aqui neste palco, denominada 2 horas antes. Foi uma peça baseada num caso verídico que aconteceu com jovens que se atiraram da ponte do Tejo. Essa situação marcou muito os jovens e toda a gente, e ele lembrou-se com o grupo de trabalho de fazer aqui esta peça. Como é que nasceu o Contigo Teatro? Aliás, a outra data é abril, esta é fevereiro, a outra é abril, quando o grupo cofundador decidiu instituir como associação a Contigo Teatro. Portanto, olha, se não nos lembrarmos, o problema é que às vezes temos 2 datas e temos trabalho e até nos esquecemos de comemorar. Comemoramos com o trabalho. Bem, sentimos-nos um irmão mais novo do grupo Teatro Luís. Apesar de ter muitos cabelos brancos, isto aqui ficou ao cabeleireiro, se não tivesse ido, ai ai. E por conseguinte, sentimos o irmão mais novo porque tem realmente esse elemento cofundador comum. E o nosso percurso de 18 anos tem sido um percurso muito marcado e temos tido um percurso com muitos resultados por uma razão. Porque achamos que quem o fundou, não foi só o Carlos, foi também um grupo de antigos alunos e de alguns professores, teve propósitos muito, mas muito claros. E quais foram esses propósitos? Em primeiro lugar, fazer teatro, nas suas diferentes formas e visões. Temos essa liberdade. Isso está nos estatutos. Em segundo lugar, pensar o teatro especialmente para os jovens. Em terceiro lugar, escolher temas que estivessem de acordo com os jovens. Eu estava longe de pensar ficar com este grupo. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu no ano 2000, o Carlos faleceu, e houve um grupo de pessoas que foi bater-me à porta e pedi-me encarecidamente que ficasse com este grupo. Ainda havia outro objetivo neste grupo, que era divulgar novos dramaturgos e, muito particularmente, dramaturgos de referência portuguesa, sem excluir os outros, claro. Quando aceitei com muito medo, mas aceitei.
Eu, na altura, a experiência que tinha de teatro era do Grupo Comboio, também tive muito prazer em ser cofundadora. De qualquer forma, sentia-me, como ainda hoje me sinto, muito insegura, mas sempre com muita garra para fazer este trabalho. Porque estar no teatro é difícil. Ora bem, então, começámos com uma peça, a peça que estava a seguir. Respeitamos o que estava a seguir, Stormy Weather, uma peça de Marcela Costa. Fizemos esse trabalho, trabalhámos dramaturgos portugueses, na altura eram muito jovens, depois pensámos que seria realmente muito importante dar a conhecer os clássicos. Foi aí que começámos uma volta com peças de Shakespeare, Molière, depois a dramaturgia portuguesa também, Raul Brandão e outros. É engraçado, fazemos 18 anos, este ano com o OVNI, vamos ter todo o prazer de repetir, fazer novamente na Camacha, fomos convidados, estamos muito contentes. Neste palco fizemos 18 peças, este ano preparámos a nossa 30ª peça, não fazemos todas no Teatro de Alcázar Dias, mas temos um prazer enorme de dizer que tivemos 10 sessões e no total tivemos quase 2.800 espectadores. Estamos felizes. Para nós é primeiro. Porque o nosso apoio maior, obrigada, porque o nosso apoio maior é efetivamente o público. Quem traz o público para o nosso espetáculo desde o primeiro dia em que houve aqui, 2 horas antes, são os professores. E sempre tivemos, apesar de termos interrompido, não porque nos tivesse agradado, mas por outras imposições, sempre tivemos o hábito de, após as nossas peças, discutir com os alunos aquilo que se faz. O que é aquilo que se ouviu. Deixámos de fazer porque, infelizmente, há outras coisas que nos transcendem, que é os transportes que muitos alunos não conseguem ter, e os professores fazem uma ginástica enorme para ter este teatro, e para nós, para virem ao teatro. Nós, Contigo Teatro, temos os professores como primeiros parceiros. Mas tenho de dizer uma coisa. Muito criticada fui eu. Muito posta de lado fui eu. Pelo facto de, muitas vezes, me dizerem assim, tu és do teatro de escola, não és? Há muita gente aqui que nunca viu uma peça da Contigo Teatro. Há muita gente aqui que não sabe e não conhece o nosso trabalho. Não é melhor nem pior do que os outros. É um trabalho feito com muita responsabilidade, com muito amor e que vai continuar a ser feito. Há um lema nesta companhia. Detestamos protagonismos e vedetismos. Recebemos toda a gente com muito amor e damos liberdade para quem quiser sair e voltar a entrar. Mas detestamos personagens principais e protagonismos. O nosso OVNI é um exemplo fantástico daquilo que nós fizemos. Todos em cena e todos ao mesmo tempo em cena. E, portanto, é assim que estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar com exigência e investimos muito na formação. Além das peças de teatro, fizemos e continuamos a fazer, vamos na 6ª edição, será em abril, na Biblioteca Pública Regional, os encontros literários de leitura em voz alta. É um evento que nos apraz muito e que, para quem não conhece, damos a conhecer. Fazemos todos os anos, é um evento onde valorizamos a leitura em voz alta, o teatro performativo e estamos a tentar fazer com que a gente também cresça nessa área. Já deve estar a passar o tempo. Eu quero agradecer toda a vossa disponibilidade em nos ouvirem. Queria terminar com uma mensagem que eu dedico ao Contigo Teatro e a todos os grupos em simultâneo que trabalham assim, por amor, como a Contigo Teatro. Eu pensei como é que iria terminar isto. Por acaso estamos a preparar agora o nosso espetáculo de leitura e tenho alguns textos que tenho de decorar, para mim é uma coisa um bocado complicada, sou um bocado mal distraído e demoro mais algum bocado. E então, agora, há bocadinho estava ali e lembrei-me do primeiro verso, ou seja, o primeiro e alguns ainda, dá-nos, o poema está ainda na primeira pessoa, mas eu vou mudar para a primeira pessoa do plural. Dá-nos todos inteiros.
Há uns que mudam o mundo, ou pensam que mudam. Mas nós temos o nosso corpo, as nossas vísceras e o nosso coração. Por isso, vamos vivendo com o que temos e para nós tem sido muito bom e suficiente. Obrigada. Eu venho de Machico, vocês não conhecem o que se faz em Machico, mas Machico era uma terra muito antes do 25 de Abril que se fazia teatro. Lembro-me dos padres curas, os padres auxiliares que faziam teatro na Jaque e dinamizavam toda a juventude. Hoje tenho pena das paróquias não fazerem esse tipo de trabalho, não é? Por toda a Madeira, não é? E então eu apareço aqui no teatro numa fase juvenil, porque acho que é esta fase que se cativa as pessoas para o teatro e que se molda o próprio espírito para o teatro. Isso, com certeza, se viesse muito mais tarde para o teatro, com certeza que não estava aqui. E então fui sensibilizado na altura certa, na primeira fase da adolescência e também na fase infantil. Acho que nós, se fizermos uma boa sementeira aí, acho que as pessoas ficam marcadas para tudo sempre pelo teatro. E naturalmente que vamos colher mais frutos desse trabalho. Ora bem, acontece o século, entramos no século XXI e em Machico não há teatro, apesar de um historial por trás, antes do século XX, da final do século XX, fizemos muito isso, mas não há teatro, impressionante, não há um grupo de teatro. Eu, na altura, era maestro da banda de Machico, responsável da banda, e entendi que podíamos fazer um grupo de teatro, começar pelos jovens, e assim fiz. Há uma altura que depois entendi que podíamos separar, e em 2004, quando exatamente se cria o Fórum Machico, toda a gente sabe, tínhamos uma sala fabulosa, fantástica, e resolvemos começar a fazer um encontro de teatro aí. Ora bem, mas isto aqui, os lados, para exatamente vermos o que estávamos quais são as nossas atividades. Neste momento, tenho aqui um cartaz de umas curtas, porque entendemos que o teatro também, eu olho para a minha terra e digo assim, mas o que é que está faltando culturalmente, que tipo de atividades culturais é que estão a faltar aqui? Temos uma sociedade ainda ligada ao folclore, à banda, ao grupo coral, e depois pouco vai além disso, não é? Eu achei, sinto necessidade também do grupo também, já que ninguém promove, achar que o nosso grupo podia absorver isso. Então temos aqui a terceira edição já do Machicurtas, que estamos a promover as Machicurtas, que está dentro da área das artes, da arte cênica, e que fizemos este concurso. As inscrições estão dia 16 de março e que serão exibidas na véspera da Páscoa, exatamente no dia 31 de março. Isto é uma das atividades que complementam o teatro, não é? Já meti água, não é? Já meti água, como é que está? Depois também, isto foi uma experiência minha, pessoal, porque eu sou professor na Escola Básica e Secundária de Machico, educação musical, e que no 6º ano, que era a parte final da carreira de artista, de músicos, dos alunos, eu entendia que eles tinham que fazer uma canção, e cada um tinha que fazer um poema. E achei que eles, ao fazer poema em grupos, em pequenos grupos, começavam a se rir uns dos outros. Assim, olha, começavam a gostar, imaginem os miúdos. Mas depois, quando eles tinham que se expor também, o comportamento deles modificava. Portanto, aprendi, com a minha experiência, que a poesia modifica o ser humano. Se naquela fase modifica, na nossa fase adulta, faz reflexão. E eu acho que há quem diga, já ouvi há dias uma frase que dizia que o futuro do mundo está na poesia, se calhar pelo poder de reflexão. E então entendemos que um evento dedicado à poesia sim, seria bem-vindo no seio do grupo de teatro.
Então criámos o Luar da Poesia, que este ano já vai para a sexta edição. Aqui é ainda o cartaz de 2014, uma homenagem ao padre José Tolentino Mendonça, que é nosso conterrâneo, é lá para a esquerda também, e que é o grande poeta da atualidade a nível nacional. E em cada ano, nós em maio, fazemos este evento, este sarau, em que quem gosta de criar, e sobretudo para incentivar a criação, nós temos uma secção, uma parte, que é dedicada aos criadores da poesia. Quem não tem jeito para criar, pode também declamar um poema de um poeta, a seu gosto, de um poema qualquer. Mas também tem uma parte em que quem gosta do poeta vai, digamos, declamar os poemas dele para que realmente nós passamos também a conhecê-lo. E serve em função de uma pequena homenagem neste caso ao poeta. Isto é mais um evento do Grupo Teatro Machico. Neste sarau também temos, neste caso temos aqui uma bailarina que faz assim uns solos, não vamos fazer só a poesia. Há uns solos, digamos assim, de dança, de música suave, que enriquecemos também para criar um sarau mais distinto, não é? Depois também a poesia com coreografia também ajuda a enriquecer e ajuda a animar o público, e com certeza é mais cativante para quem quer seguir. Também entendemos que Machico tem 2 salas belíssimas no Fórum Machico e que estavam desativadas. Nós também abraçámos este projeto, que está dentro das artes cênicas, e o ano passado, pela primeira vez, fizemos o ciclo de cinema de Machico. Portanto, é um ciclo de cinema que se chama o Ciclo de Machico e que tivemos os temas dedicados aos nossos realizadores madeirenses. Portanto, foi um ciclo que teve o mês todo de agosto e que nos vários dias tinha o Feiticeiro da Caneta, a Volta do Leite, a Volta das Águas, a Rota do Contrabando, o Mirador do Mar. Portanto, foi um verão dedicado ao cinema madeirense. Portanto, este ano vamos voltar a repetir, no mês de agosto, 5 fins de semana, sábado e domingo, e será dedicado o próximo ano à cultura espanhola. Não é? O tema é a cultura espanhola. Nós pedimos à Embaixada alguns filmes, eles deram-nos um leque e nós escolhemos, tentámos escolher os melhores e vamos fazê-lo no próximo verão, porque o verão não é só praia e sol, não é? Também precisamos de cultura. E eu acho que a altura adequada para o cinema seria, para Machico, para o contexto machiquense, seria em agosto. Ora bem, vamos ao teatro. A nossa experiência de teatro começa com pequenos encontros de teatro, dos grupos regionais, locais, o grupo de Cansal, o grupo de Santana, a nossa vizinhança. Começámos por alguns grupos, o grupo de Gabinete também teve belas peças lá, e então precisámos também pedir aos outros grupos que nos enriquecem este encontro. Foi uma primeira experiência que tivemos 9 encontros de teatro. Aqui o tal Eduardo Luís já foi do festival, mas vocês ajudaram também a dar grandeza ao nosso evento. Tivemos 9 anos a fazer encontros de teatro, que era ali uma enxurrada de grupos ali numa tarde de domingo e pronto, e fazíamos o encontro. Mas também amadurecemos e dissemos, bom, podíamos ir mais além. Então mudámos para o Festival de Teatro, que é uma apresentação com as entidades, o Presidente da Câmara e aqui os membros e tal. Isto é uma apresentação de um festival e que o ano passado já fizemos, temos aqui o cartaz, e em que tem aqui já o cartaz ilustrado com os temas. Portanto, mais rápido, sim, está bem, vou despechar. Portanto, tivemos aqui as várias peças, trouxemos o grupo de Espanha, mas tivemos um problema que foi a comunicação. As pessoas não entendiam muito bem. O primeiro grupo ainda fez assim legendas e tal, mas aquilo depois ficou disfuncional e por aí abaixo, e já não deu bem. No ano seguinte, voltámos a trazer um musical espanhol e depois a malta, o público sobretudo, achou que a comunicação não era ideal, não era adequada, e as pessoas tinham dificuldade em entender e fizemos um interregno, por enquanto, de grupos estrangeiros. Fizemos aqui este ano a peça A Força de Nis Pereira, que já fomos ao
Teatro de Vila do Conde, participámos do nosso festival, estamos convidados para levar esta peça outra vez à Idanha. Felizmente fizeram-nos uma gracinha na agenda de 2018, já está incluído o Festival de Teatro Machique, que nós ficámos muito sensibilizados com isso. Temos também o Machique Artes, que é o evento em que participa o teatro, a música, a dança, a poesia, a pintura, enfim, uma série de sheets de machine, em que o título, no fundo, está a Machique Artes. Portanto, este é mais um evento que criamos. Tem aqui um bailado também, que é trabalhado, enfim, a poesia, aqui, a pintura, está aqui um momento dos pintores que fizeram aqui este poema, este tema ao longo do evento. Tem aqui o Iu, a minha cara feia ali, também que participa um pedacinho disto, não é? E tem aqui a belíssima, temos aqui a belíssima sala do Fórum Machique, onde fazemos os espetáculos. Desculpem estar a demorar, mas o objetivo é também olhar para o espaço masquense e ver o que é que falta para nós entrarmos e fazermos comatar algum espaço. Muito obrigado. Obrigada. Mimosa! A última vez que esteve cá em cima, contracenava com uma vaquinha invisível. Já viram como é difícil fazer teatro? Antes de vir para cá, tive que ir à escola da filhota buscar a filhota, ir pô-la a casa, tentar apanhar o autocarro, passa sempre quando a gente não precisa. E pronto, e lá tive que vir a pé, chamei um táxi, cheguei ali a correr, enfim, cheguei ali à entrada, dão-me isto. E quando nos dão isto, é que é profissional. Ainda fiquei mais estressado. Enfim, parabéns Sandra por este magnífico evento, à excelente equipa que está lá ao fundo, no som, a Catarina, a Susana, uma grande fui aluno do CEPAM, o primeiro curso de teatro aqui do Eduardo Luís, parabéns, Eduardo também continua, ao Nuno e a velha guarda, porque merecem e continuam a lutar também por isto. E pronto. Começar pelo tal, sou presidente da Associação de Teatro Amador de Livramento, faz 17 anos este ano, vamos ter bolo, porque é bom ter bolo. Depois temos aqui o Etc e Tal, que é um festival que eu pedi depois lá ao som que nos colocassem o vídeo, festival Etc e Tal. Porque nem tudo são rosas, infelizmente este festival estava a morrer. E também como dirigentes culturais, como atores, temos de chegar a um momento e dizer assim, isto não está a funcionar. Este festival que fazíamos em outubro, mês da chuva, mês triste, vamos passar para junho, dos Santos Populares, a ver se de facto funciona, dar-lhe outra nova imagem, e vai funcionar. Depois, um novo projeto da associação que é 10-100. Um concelho, 10 freguesias, centenas de sorrisos. A ideia é agarrar num carro, encher de palhaços e andar pelas freguesias. Cada freguesia tem a sua história, as suas lendas, as suas entidades. A ideia é depois agarrar nisto, colocar no Face. Toda a gente está no Face, toda a gente vê. Às vezes os diários não têm espaço para colocar tudo nas suas páginas. A gente aproveita o Facebook, que é de graça, e colocamos tudo. Sorriso Encantado. O Festival Sorriso Encantado é um festival que é a nossa bebê, nasceu há 2 anos, é isto que estão a ver. É boa onda, boa energia, é um palco para artistas, e eu defendo muito os artistas porque temos muita qualidade. Às vezes, como ilhéus, como madeirenses, é tudo muito pequenino e achamos que não valemos nada. E se calhar somos bons aqui, Porto Santo, Continente e por aí fora. Há pouco vi ali o Diogo aqui em palco, que é um dos melhores animadores, cada região, Lisboa, Planeta Marte, etc. Aqui temos, depois, é um festival multicultural, esta parte mais do projeto, multicultural, temos exposições, aqui o Carlos Pereira pôs um louvor, obrigado Carlos, por seres quem és. Depois temos aqui palestras, aqui o Secretário da Saúde, e depois temos aqui
um rapaz magnífico, um talento espetacular para as madeiras, mas também pronto, vai tentando a sua sorte. A Zumba, aqui os animais, porque é sempre bom pôr os animais nos festivais. Não vai alguém dizer, opa! Carlos, obrigado. Este projeto tem a ver com um outro projeto que a gente tem, que é dos bairros. A nossa ideia é por bairros, fazer animação, fazer formação. Este já tínhamos há pouco falado. Este também é Freguesia de São Pedro, é fantástico. E eu penso que deixo puxar mais para a frente. A gente já despacha logo isto de uma vez. Eu costumo acabar este festival com uma frase que é: sejam felizes, façam alguém feliz. Muito, muito, muito obrigado. Abraço. Boa noite, eu chamo-me Esther Vieira e venho aqui falar de 29 anos em 7 minutos. Não sei se vou ser capaz, é complicado. Tem ali um montão de gente que também tem que fazer o mesmo que eu, não sei em que proporção, natureza de estar, vamos chamar assim. E depois descobri-me como atriz, fruto de um equívoco, que é grande equívoco e que bom, não é? E entretanto cruzei esses meus saberes, que fui apanhando a informação, que eu não fiz um curso de teatro, com a minha perspectiva de docente. Eu trabalhava e trabalhei quase sempre na educação especial e de repente percebi o poder transformador da arte. Percebi que podia levá-lo aos meus alunos e percebi que devia levá-lo de uma forma que ninguém me podia ensinar como é que era, eu tinha que descobrir mais. Lá está a questão da Sara, nós estamos sempre a aprender e morremos sem saber. Tenho ali uma aluna, olá Cândida, que fez questão de estar aqui e o meu grupo chama-se Oficina Versus Teatro. É produto de um projeto de que nós chamamos Arte Inclusiva. Foi um projeto que era da Secretaria Regional de Educação. Eu trago aqui uma cábula, mas prometo que não me vou apoiar nela, para não demorar muito. Então, eu, docente da Educação Especial, comecei a fazer teatro no Teatro Experimental do Funchal. Socorri-me deles na altura, de alguns colegas, porque precisava deles para me darem um bocadinho mais de luz. Aquilo era tudo muito desconhecido para mim, mas acreditei que podia ajudar as pessoas com necessidades especiais. E então fiz um percurso nesse sentido em 29 anos, desde 89. 29 anos, penso que não estou enganada nas contas, penso que é para aí, ou vai fazer. Bom, então, o que é que eu fui fazendo? Comecei pelo teatro, por uma orquestra, depois veio a dança, vieram projetos diversos, muitas trocas comunitárias com eventos, sempre no sentido de que as pessoas que participavam nestes projetos, pessoas com necessidades especiais inicialmente, se descobrissem, se relacionassem e mudassem os olhos de ver dos outras pessoas da comunidade. As pessoas tinham que perceber que eles eram capazes de muito mais. E foi nesse processo que eu fui crescendo com eles. Cresceram muitas atividades, era uma história que não se pode contar em 7 minutos, mas basicamente eu quero transmitir-vos a essência das coisas. As pessoas foram experimentando o jogo dramático, a expressão dramática, o movimento, nós fomos convidando diversas pessoas para nos ajudarem e então, por volta de 2002, nasceu um outro conceito, que já passava do jogo e da experimentação e dessas ferramentas um bocadinho mais informais e começamos a usar técnicas de teatro e começamos a trazer para dentro do nosso grupo pessoas da comunidade, pessoas sem necessidades especiais. Tudo no mesmo sentido, descobrir-se, descobrir o outro, crescer e afirmar-se socialmente. Isto deu muitos frutos, mas entretanto, o que é que nós ganhamos com isso? Um grande percurso, temos trabalhos de teatro, de textos, de teatro, dramaturgos portugueses, escritores portugueses. Chegamos a ir ao Brasil com a Andorinha Sinhá, com o Gato Molhado e a Andorinha Sinhá, foi assim um ponto alto da nossa história, mas esta gente, é muito difícil saber o que eles ganham, fica tudo muito lá dentro, mas ganharam e ganham ainda hoje um grande poder de estar, um grande poder de comunicar, uma grande consciência de si mesmos, uma grande autoafirmação e nós temos de facto uma prática de 1 a 2 espetáculos por ano,
Temos públicos que nos vêm ver, movidos pela curiosidade ou porque já são aderentes, também temos aderentes. E o que eu vos dizia é que no meio desta história toda, embora não sejamos um grupo de teatro, ou não sejamos uma companhia de teatro, somos-lo e temos uma identidade. Mas a história é sempre a mesma. Há um dia em que nós tropeçamos. Nós tivemos sempre muitos recursos, viemos de uma secretaria, viemos do ensino, tudo bem, mas há um dia em que as políticas mudam e nós ficamos descalços. Eu desse grande projeto que demorou muito tempo a edificar e que teve muitos frutos, desde a dança inclusiva, o teatro inclusivo, a orquestra, etc., muita coisa, um dia percebi que não havia vontade política de que nós continuássemos. E então, o que é que aconteceu? Ficamos, de facto, sozinhos. Sem subsídios, sem ajudas, sem recursos. Tenho só mais 2 minutos. Então a história acaba aqui. Nós às vezes precisamos de arranjar mais força. Onde é que nós estamos agora? Este grupo com uma grande herança, que eu não posso entrar em detalhes, mas tem-na, e poderei arranjar forma de vos passar essa informação um dia destes, através do nosso site que está em construção. Este grupo, neste momento, está no Teatro Experimental de Funchal. É aquilo a que nós chamamos um grupo em residência ou alojado bem. Foi a forma que nós encontramos para sobreviver. Entramos já no percurso, na temporada artística, e fazemos já permutas em alguns trabalhos, nomeadamente numa peça infantil que fizemos, a Cigarra e a Formiga, e o ano passado no Quasimodo Corcunda, mas depois temos uma expressão própria porque não queremos perder a identidade, e essa expressão é de facto a de que nós somos o Oficina versus Teatro, somos um grupo de teatro inclusivo. Porquê? Porque queremos continuar a usar as ferramentas do teatro, queremos que a comunidade venha cá dentro, trabalhe connosco, com um objetivo comum, que é transformar a sociedade, transformando-nos a nós mesmos primeiro. Está bem? Muito obrigada. Tenho aí atrás um PowerPoint da Gato. Tem 6 minutos e 60, não se preocupem. Eu vim desprevenido, estava à espera de microfone de lapela, mas roubaram-me o microfone de lapela, e então vão para o mais confortável, que é para falar um bocadinho sobre vocês, convosco. Não sobre vocês, mas sobre a Gato. E aqui há gato, mas este não está escaldado, nem de água fria tem medo. E muito menos fui apanhado pela curiosidade. Este gato ronrona, lança-se de telhados, sobe e desce muros, aventura-se em palcos, ora se dá, ora se não dá, e está tudo bem. Ao mesmo tempo que se eriça, mostra as garras e arranha, aproxima-se e roça-se, exibe-se e esconde-se, revela tanto quanto deixa por descobrir, ou não fosse isto tudo apenas teatro? Se é na arte que o homem se ultrapassa definitivamente, como disse Simone de Beauvoir, o teatro, pelas suas características próprias, congrega e promove o diálogo entre linguagens artísticas e desenvolve um sentido crítico tão necessário hoje em dia. Nesse sentido, o Gato reúne um grupo de amigos que partilham o gosto pela arte teatral e tem como objetivo primordial fazer teatro e atividades de caráter cultural. Sem irritações, sem stress, sem ansiedades. Essas só no palco. O Gato nasceu e ainda não tem 1 ano. Parto natural, uma ninhada bonita, irrequieta, heterogénea, multicolor, misto de gatos e gatas. Encontrou abrigo e sede na casa do povo de Santo António. Assim que nasceu, miou. Alto, porque alto sonhou e sonha. Como disse Fernando Pessoa, gato que brincas na rua como se fosse na cama. Invejo a sorte que é tua, porque nem sorte se chama. Bom servo das leis fatais, que regem pedras e gentes, que tens instintos gerais e sentes só o que sentes. E assim é, porque no teatro há sempre um outro. Conhecemo-nos e desconhecemo-nos ao mesmo tempo, e essa dialética, e dessa dialética nascem sonhos, projetos, parcerias, amizades, inimizades. Mas é também dessa dialética que a verdade do teatro, de que falava Stanislavski, se concretiza em palco. E assim, em busca dessa verdade, cito Vinícius de Moraes. Com um lindo salto, lestro e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo, mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão. E pega, corre bem de mansinho, atrás de um pobre de um passarinho. Súbito, para, como assombrado. Depois dispara e pula de lado. E quando tudo se lhe fatiga, toma o seu banho,
passando a língua pela barriga. Ora, gato também é verbo. Faz parte da língua portuguesa, está dicionarizado. É ação, verbo transitivo e intransitivo, que pode significar reprovar no exame ou cometer um erro. Vamos cometer muitos. Ainda que, porque isso significa que também vamos acertar. Por isso, gatar, para nós, terá uma nova definição. É também língua, assim que se enriquece e se cria e se recria. Não cria de gato, mas criação em construção, como um poema contínuo ou como uma ode que se canta. Nós gataríamos muito mais se vós gatasseis connosco. Gataremos por isso convosco, para que gatemos pelos palcos, uns com os outros, vendo-nos, visitando-nos, apoiando-nos, sem receios, nem melindres, nem teatrices, nem teatrinhos, mas gatando numa comunidade teatral rica, ou não estivesse esta sala povoada de sonhos e ambições, umas mais ou menos veladas, umas claras e outras obscuras, em nome do teatro. Eu gato, nós gatamos, já gatamos e gataremos sempre mais, ou tentaremos gatar. Nessas vivências e aventuras, o gato já esteve na apresentação oficial da obra Tesouros da Ilha, de Luísa Paulinelli, em junho de 2017, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. Colaboramos na exposição Visões da Ilha, organizada pela Biblioteca Municipal do Funchal e no Centro Comercial Lavi. E tivemos uma intervenção poética no Santa Curtas, em agosto de 2017, com o tema Cada Poema é um Filme. Estamos a dinamizar oficinas criativas com a parceria e com o apoio fundamental do Teatro Municipal Baltasar Dias e da Câmara Municipal do Funchal. Para além de termos ido para palco com o Natal da Resmungona, com dramaturgia e encenação de Maggie Florencio, uma jovem de 16 anos. Sim, a primeira encenadora da Gato foi uma jovem com 16 anos. Que ousadia, que medo. Esse caminho traz-nos assim juntos ao palco do Teatro Municipal Baltasar Dias de 18 a 22 de Abril para descobrirmos ou redescobrirmos os tesouros da ilha, baseado no livro de Luísa Paulinelli, com dramaturgia e encenação do Duarte Rodrigues, com uma ninhada de 21 gatos e gatas, que se juntaram em cima de uma loucura para saltar de rumo a outra, com cheiro a ilha e com meadas de lua cheia, mesmo que a lua esteja em crescente ou em minguante, ou mesmo que seja lua nova. Não importa. Importa a arte, importa o teatro. Por isso, com tão curta vida, mas com vontade de sempre mais, andas também, gato, pela poesia. Alexandre O'Neill, que fazes aqui, ó gato? Que ambiguidade vens explorar? Senhor de ti, avanças, cauto, meio agastado e sempre a disfarçar, o que afinal não tens e eu te empresto, ó gato. Pesadelo lento e lesto, fofo no pelo, frio no olhar. De que obscura força és a morada? Qual o crime de que foste testemunha? Que Deus te deu a repentina unha que rubrica esta mão, aquela cara? Gato, cúmplice de um medo, ainda sem palavras, sem enredos, quem somos nós? Teus donos ou teus escravos? Por isso, gato, em ode de José Jorge Letria, tu e eu de permeio, a rebeldia que desassossega, matéria compulsiva de sentidos. Que ninguém nos dome, que ninguém tente reduzir-nos ao silêncio branco da cinza, pois nós temos fôlegos largos de vento e de névoa para de novo nos erguermos e no desconsolo dos escombros formarmos o salto que leva à glória ou à morte. E quem sabe o que o destino nos traz? Pergunta irresponsável, diz o gato. O destino, fazemos-lo nós? Não tenhamos, pois, medo do futuro. Quem há de abrir a porta ao gato quando eu morrer? Sempre que pode, foge para a rua, cheira o passeio e volta para trás, mas ao defrontar-se com a porta fechada, pobre do gato, mia com raiva desesperada. Deixa-o sofrer, que o sofrimento tem sua paga, e ele bem sabe. Quando abre a porta, corre para mim, como acorre a uma mulher aos braços do amante. Pego-lhe ao colo e acaricio num gesto lento, vagarosamente, do alto da cabeça até ao fim da cauda. Ele olha-me e sorri, com os bigodes eróticos, olhos semicerrados, em êxtase, ronronando. Repito a festa, vagarosamente, do alto da cabeça até ao fim da cauda. Ele aperta as maxilas, cerra os olhos, abre as narinas e rosna. Delicoscente, abraça-me e adormece. Por isso, à guisa de conclusão, vamos nós viver as nossas 7 vidas com garras afiadas.
Quando chegar, chegou. Quando bastar, basta. O gato não é eterno. O mundo continua a girar, quer estejamos cá, quer não. Por isso, enquanto cá estamos, viemos muito, viemos alto, pelo teatro. Obrigado. Boa tarde, o meu nome é Mariana e vim cá hoje para falar do Teatro Bolo do Caco. Eu resolvi fazer isto como se vos fosse contar uma história, por isso não sem história eu vou só buscar a minha cábula só dos segundos e já volto. Assim já fico mais tranquila. Tenho 70 minutos, não é? Pronto. Então eu posso-vos contar, em jeito de história, que era uma vez um jovem com os cabelos compridos e uma barba rija, que tinha um sonho, e sendo ele um apaixonado por tudo o que tem a ver com cultura e tradição, chamou este sonho de Teatro Bolo do Caco, como não podia ser mais apropriado. O Xavier Miguel, que já esteve cá hoje, é ele o grande fundador deste grupo de teatro, ator, encenador, licenciado em teatro, animador, e creio que não há nada que ele não consiga fazer, sinceramente. Foi ele que começou e a grande estreia do grupo foi em 2011, com a peça O Médico Engenhoso de Molière. A grande estreia foi no Cine Teatro de Santo António, entretanto eles conseguiram passar por 5 concertos da Ilha da Madeira e dar a conhecer este novo grupo de teatro. Em 2012 foi um ano de muitas mudanças, porque em parceria com os Mad Space Invaders, eles pediram emprestado, creio que o termo é este, pediram emprestado uma casa abandonada na Rua Santa Maria, na Zona Velha, porque tinham o sonho de criar um espaço cultural, que veio chamar-se de Espaço 116. E juntos fizeram lá teatro. E foi este o grande projeto, o Rabos de Peixe, que creio que é o menino dos olhos do Xavier, até os dias de hoje. Uma adaptação de Dona Joana Rabos de Peixe, de João Carlos Abreu, e que teve a reposição, os Rabos de Peixe, mais 1 quilo no mesmo ano. O primeiro foi em abril, a seguir foi em julho. E neste há uma filosofia muito clara e uma frase que o Xavier cita, que eu gosto muito do Peter Brook, que é mais ou menos uma coisa assim, que é: eu posso chegar a qualquer espaço e fazer dele um espaço de cena, que é muito a filosofia do Xavier. É uma casa abandonada, mas nós conseguimos fazer ali teatro. E realmente conseguimos e criamos coisas muito interessantes. Em 2013 também foi um ano de mudanças e aconteceram coisas interessantes. A Mariana entrou para o grupo. Fora isso, eu ainda me lembro, eu trabalhava na altura com o Xavier na RTP Madeira e íamos os dois lá para o trabalho e o Xavier dizia: eu tenho um grupo de teatro. E eu: olha, gosto tanto de teatro, Xavier, vê. Se um dia precisares de mais alguém, por favor, chama-me. E realmente aconteceu. Foi com Feridas, que foi uma peça de Jorge Roberto Castro, o dramaturgo que está associado a nós. Tem vindo a estar, a primeira vez foi aqui com o Feridas, já fez mais 2 peças que nós apresentamos e também costumamos participar nos lançamentos do livro do Jorge, escritor, poeta. E é muito importante para nós também esta parte do dramaturgo madeirense. Nós temos madeirenses a escrever e a fazer trabalhos tão bonitos, e é um desafio que o Xavier até costuma lançar a outros escritores que ele conhece. Escrevam teatro, escrevam para nós podemos trabalhar em conjunto e agir, lá está, é muito nosso, muito regionalista, é o nosso trabalho e podemos mostrar o nosso trabalho às pessoas. Mais tarde, nesse mesmo ano, As Maminhas da Teresia, um trabalho da Apollinaire com adaptação do Xavier, e aqui já estávamos num novo espaço, na Rua dos Barreiros, também na Zona Velha, e usamos precisamente o jardim, tínhamos o primeiro andar, tínhamos a janela em cima, e foi ali que criamos todo o nosso cenário para fazer esta adaptação que o Xavier chama de muito político ao real. Ele pega no texto, mas depois a adaptação tem muito o cunho do Xavier, que é ali uma crítica muito política, um bocado satírica, e brincamos um bocadinho com a verdade das coisas, que às vezes é um bocadinho dura, mas que pronto, é a maneira que também encontramos de lidar com ela e de fazer com que as pessoas reflitam um bocadinho sobre aquilo que nós estamos a apresentar. Nesse mesmo ano, no verão, Os Gaiados foi um trabalho de residência artística no Caniçal, em parceria com o Museu da Baleia. Utilizaram lá um espaço e criaram de raiz este trabalho que foi apresentado lá mesmo, no Museu da Baleia. Dentro da mesma linha, Os Cordos do Alberto, de Alfredo Gerri, em 2014, político real, também com muita crítica social, mas que foi divertidíssimo. Aquilo para mim foi um trabalho de loucura, mas creio que posso dizer, muito pessoalmente, que foi a primeira vez que eu me diverti a sério a fazer teatro. Em que deixei um bocadinho aquela tensão do o papel, o texto, as marcações, e realmente consegui desfrutar daquilo que estava a fazer e me senti muito viva naquelas 5 ou 6 personagens que o Xavier me atribuiu na altura. Foi um trabalho giríssimo, na minha opinião.
Mais tarde, em 2015, outro trabalho de Jorge Ribeiro de Castro, Estranhas Memórias, que fizemos no Fórum Machico, um nível um bocado diferente, era uma coisa um bocado assim aos coisas do século XVIII, se não estou em erro. Era Cassandra que tinha feito um pacto com o diabo, foi um trabalho que nós tivemos muito aclamado na altura, as pessoas gostaram bastante e começaram se calhar a olhar para a escrita do Jorge com mais atenção. E ele também sentiu, creio eu, essa evolução enquanto dramaturgo a trabalhar em parceria com o Teatro Bolducato. Mais recentemente, em 2017, o Rasgos, que nós tivemos no Balcão de Cristal em novembro, Jorge Ribeiro de Castro, num registro completamente diferente, muito contemporâneo, do género thriller, que é muito típico dele, mas de um tema tão atual, falava da herança, falava de artimanhas, do engano. Era assim um desafio que nós lançávamos ali ao público de uma maneira muito intimista, que o Balcão de Cristal também nos permitiu na altura. Além de todos estes trabalhos, porque nós fazemos, lá está, fazemos teatro no palco, em casas em ruínas, fazemos teatro de rua, e o Teatro Bolducato também é muito conhecido por esta essência, a animação, temos Cuspidores de Fogo, participamos no mercado quinhentista desde 2014, creio eu, desde 2014, olha, acertei. Fazemos lá contadores de histórias, animação, temos o Diogo com as Andas, normalmente malabares. Fizemos também já 2 espetáculos de Halloween, este foi o primeiro em 2014, a Casa Assombrada, e sim, isto é uma espectadora, era uma rapariga do público, era um espetáculo muito assim também, muito intimista, vamos usar esta designação, mas tivemos muito boas críticas, ninguém saiu lá muito traumatizado. Em 2017 também fizemos o Sanatório Assombrado, mais ou menos dentro do mesmo registro, desta vez uma adaptação mais da Xavier. Temos o Baixa Livralhada, que também fizemos recentemente no Festival Carlos Varela, no Festival de Teatro Escolar, e vamos repor ainda mais algumas vezes aqui, na Feira do Livro, no futuro próximo. E pronto, estes são os nossos trabalhos, só para mostrar que realmente somos um grupo de muita versatilidade, em muitos sítios. Creio que é isso que nos caracteriza mais, conseguimos chegar lá, nos adaptar e fazer teatro. Em breve, só para terminar, deixar aqui a referência, vamos estar no Festival Ano Teatro, no dia 30, às 22h30, na Quinta da Camacha. Vamos lá estar, por isso quem não teve a oportunidade de ver o Rasgos e tem curiosidade de ver este nosso trabalho, estão todos convidados, contamos lá convosco e muito obrigada. Boa tarde. O meu nome é Maggie e venho em nome da Academia Art Emotion. No entanto, antes de passar propriamente a falar daquela que se tornou a minha segunda família, gostaria de vos dar a conhecer como é que a ideia do teatro foi posta na minha cabeça. Tudo começou neste maravilhoso teatro que eu vou para sempre guardar da memória. Eu estava no 4º ano de escolaridade e era um festival de interescola e eu e a minha turma trouxemos a peça, ou melhor, a história que se adaptou em peça da história de uma gaivota e de um gado que ensinou a voar, de Luís Sepúlveda. E eu digo-vos, por mais clichê que isto possa parecer, foi assim que aconteceu. Entrei por aqui e sabem aquela sensação, vamos imaginar, uma sexta-feira, saem do trabalho, no meu caso da escola, estão cheios do que o patrão ou do que o professor vos esteve a dizer, chegam ao sofá, jogam uma bolsa para o meio do chão e dão aquele suspiro que ficou sustido dentro de vocês durante 5 dias. Um suspiro de alívio. Foi justamente isso que eu senti quando entrei no Teatro Municipal de Baltasar Dias. Eu senti que 4 paredes me abraçavam e me davam um conforto que eu nem sequer sabia que precisava. E é neste ponto que eu quero incidir. Não fui eu que escolhi, porque sim, eu quero e tenho mesmo a grande força de vontade de seguir este caminho de representação, de ser atriz, mas o mais bonito nisto tudo é que não fui eu que escolhi, a arte escolheu-me, e isso é das sensações mais maravilhosas que podemos ter nesta vida. E então, anos depois, descobri a Art Emotion. A Art Emotion foi criada pela professora Carla Rodrigues no ano 2014, em setembro. No entanto, eu só lá entrei em junho, ou melhor, em agosto do ano seguinte. Desde aí, a minha admiração, o meu amor pelo teatro tem vindo a crescer e ainda tem um arranha-céus enorme para crescer. Começámos a fazer peças, trouxemos no ano de 2016 O Que é Ser Feliz, da Fernanda Gama e a Matilde, uma
uma adaptação da Paula Filipe Andrade, do Emotion Art. E no ano passado, 2017, no Casinho trouxemos o Metamorphosis, o 2. E agora venho aqui também dar-vos a conhecer, falar então da Artimotion. A Artimotion é uma academia que não vos pede a exclusividade, ou seja, ela pretende abrir-vos caminhos, ela pretende aumentar o carinho que vocês têm pela arte. E agora, falando deste ponto que toca diretamente na minha pessoa, há 2 anos a Artimotion, com a parceria do Trinity College of London, abriu o curso de teatro musical. Muita gente pensa, tem uma ideia errada do que é o teatro musical. Eu próprio tinha essa ideia há uns anos. Mas este curso de teatro musical não quer dizer que vos vá tornar aquela ameaça tripla, aquele ator que representa, canta e dança na perfeição. O curso de teatro musical abre-vos novos caminhos e prepara-vos para vários aspectos da vossa vida. É normal, eu tenho um grande amor pelo teatro e é por aqui que eu quero enverdar durante a minha vida. Mas, sem querer, do nada, eu descobri o canto e descobri a dança, que acabaram por se tornarem 2 grandes paixões minhas. Portanto, deixo-vos então o convite. O Artimotion situa-se na Rua do Quebra-Costas. Estamos abertos a pessoas de todas as faixas etárias e a única coisa que nos vai ligar será então o amor pela arte. Para terminar, quando pediram para para apresentar aqui, neste mesmo dia, no teatro, perguntaram as perspectivas para o futuro. A primeira vez que eu disse que queria ser atriz, estava no 8º ano, explicação de matemática, e quando eu disse tal coisa, a reação que eu tive de volta foi de um colega, que eu já nem sequer me lembro do nome, que também não interessa, que apenas se riu. Um riso escarninho, irónico, e que ainda hoje, ao pensar nisso, me magoa. Então fui para casa, desabafei com a minha mãe e disse: não, eu não vou deixar que me magoe, não vou deixar que me deite abaixo, será apenas uma das pessoas que eu vou ter que calar. Perspectivas para o futuro. Primeira pergunta, dizem-me: oh mãe, então tu queres ser atriz, mas tens a noção que esse caminho será difícil? Eu respondo ao meu amigo: claro que sim, então qual seria a piada? Mas depois surge outra pergunta: então é difícil, não tem piada, tudo mais, tudo muito poético, mas já pensaste em desistir? Eu vou responder que nunca, porque eu faço sempre a dicotomia entre a existência e viver. Existir é levantar-se todos os dias da cama e dizer: ok, vou para a escola, vou ter literatura, vou ter história, não sei o quê, e não ter aquele amor à vida, aquela paixão de olhar para o sol e ver como brilha, aquela linha do horizonte que une no céu, no mar. É não achar paixão nisso. Viver foi o que o teatro, ou melhor, reformulando, o teatro virou a minha existência em vivência, o teatro tornou-se no meu propósito e tornou-se, portanto, na minha vida. Deixo-vos o convite. Basicamente, na opinião de muitos é palhaçadas, noutras opiniões é uma lefada de ar fresco, mas pronto, é uma coisa entre os dois. Uma coisa que eu gostava de referir, um bocadinho à parte aqui do que é os estilos, do que é o teatro de improviso, é a necessidade que nós temos aqui na Madeira de modernizar aquilo que é o teatro. E quando eu falo em modernizar aquilo que é o teatro, é deixar velhas guardas, deixar velhas coisas para encarar o que é o teatro no século XXI. Estamos à espera de ter um grupo de teatro que permite, principalmente ao palco e só ao palco, nos dias de hoje, temos de ser sinceros uns para os outros, já não resulta. Existe uma incessante vontade de ter coisas novas, o público quer coisas novas, e é isso que nós temos que fazer, basicamente, é ir de encontro àquilo que o público quer. Muitas vezes ter as suas ideias e ter as suas diretrizes é uma coisa boa, mas nós temos que pensar que nós estamos num processo em que o público tem que ser educado. E quando eu explico que o público tem que ser educado, não é que a gente tem que estar lá, olha, que aprender a ler, não. O público tem que sentir da nossa parte que nós estamos a fazer aquilo que gostamos, mas além disso estamos a fazer aquilo para eles. E eu acho que na Madeira o que se passa muito, nós temos N casos, pessoas que montam espetáculos e quando vão ver a plateia está a meio, ou a plateia está a 3 filhas ou 4 filhas. As pessoas perguntam-se porquê. E eu pergunto a mim próprio porquê, porque isso é um medo do ator, é um medo natural que nós temos, fazer um espetáculo, chegamos lá, não está ninguém para ver. Isso passa um bocado por nós tentarmos dar aquilo que eles querem. E muitas vezes ter uma cabeça dura não é positivo. E aqui na Madeira não é positivo. Se algum de nós desta sala, até os mais novos, vão entrar agora para o teatro, pensam ou acham que aquilo que vão fazer em vida
vai mudar aqui que é o teatro na Madeira, vocês enganam-se. Isto não é um trabalho que a nossa geração vai aproveitar, nem é um trabalho que a geração a seguir vai aproveitar. Nós vamos fazer isto, e estamos a fazer isto, para daqui a 20, 30, 40 anos hajam resultados. Uma coisa que eu vi, que é esta tarde, e foi talvez as coisas mais certas que eu vi, há que estar unidos. Há que olhar uns pelos outros. É um mundo em que toda a gente gosta de estar na luz da regalta, sabe bem estar aqui, sabe bem o protagonismo, mas há que olhar para o outro e olhar para os outros projetos e dar validade, dar credibilidade e dar palco para eles se mostrar. Ok? Queres falar agora? Não, eu estou bem. Quando eu cheguei aqui estavam cadeiras a voar e pedras a ser lançadas, já está tudo mais calmo. Ainda bem, assim que eu gosto. Só para dizer que os Estupidas é o grupo mais novinho que há aqui, está bem? E então nós fazemos teatro de improviso, nós usamos o público como personagem principal, o público dá um tema e nós improvisamos com esse tema. É um teatro diferente, um bocadinho diferente, porque nós simplesmente não conseguimos decorar textos, então dizer, olha, vamos para o improviso, não há texto, vamos para o improviso. E tem resultado. Tem resultado. É um teatro diferente, aconselho a todos a experimentarem a ver, a fazer e a ver. E também aproveitar para dizer que nós aqui na ilha temos uma dificuldade em ensaios, porque nós gostamos de ensaiar, porque até o teatro de improviso é preciso ensaiar, mas por exemplo os grupos como o do Tal, em que o Luís ensaia no autocarro, o Teatro Balucaco ensaia numa casa assombrada, os Quarto Litro ensaiam na meio da feiteira e nós ensaiamos no matador que cheira a vacas. É a verdade. Só que isto é importante. Outra coisa que só gostava de referir em relação aos promotores e às pessoas que organizam os festivais na Madeira, começa por vocês e começa por nós, é a mudança da mentalidade das pessoas. Nós não vamos fazer um festival de teatro que se dá o nome da Mostra de Teatro Regional, num line-up de 13 ou 14 grupos, ter 9 grupos convidados do continente. Não está errado porque é preciso variação e é preciso ver um bocadinho de coisas novas, mas para quem trabalha no teatro todos os dias, ver esses grandes eventos ser promovidos chega a ser um bocadinho desrespeituoso, ok? E passa por estarmos unidos a olhar uns para os outros. Se vamos fazer uma amostra de teatro regional, pá, se há um fundo para este teatro vai do Governo Central, sem dúvida nenhuma, o line-up tem que ser, nem que seja 9 grupos de teatro na Madeira, 10 grupos de teatro na Madeira e os restos ser convidados. De outra maneira, não faz sentido. Ok? Muito obrigado e bom teatro! Todas as peças da mesma coisa. Nenhuma arte tem de falar para todos, a não ser o teatro. Uma família de amadores, por vocação e por vontade. Amadores. Amar é a melhor maneira de se tentar fazer bem, ou pelo menos de aprender, errando. Todos dependemos de todos. Uma arte democrática ao serviço da criatividade, sensibilidade, da beleza. Na procura de encontrarmos todos um caminho. Nas palavras de Almada Negreiros, grandes e pequenos, instruídos e analfabetos, sábios e ignorantes, no teatro, todos são um. O direito de sermos nós, amando a arte de todos, o teatro. Com muita responsabilidade e com muito orgulho, eu que estou aqui a representar o Luís Carlos Varela. Tenho 27 anos como grupo e representa não só um grupo de teatro escolar, que estão aqui alguns presentes, mas também organiza anualmente um Festival Regional de Teatro Escolar. Houve um homem, um visionário, de quem já falámos cá hoje. Portanto, Carlos Varela fundou o Grupo Teatro em 1990. Este grupo tinha o nome Um Diz e logo em 93 este grupo realizou o primeiro encontro de teatro escolar na Rama. A partir de 2001, em homenagem ao seu fundador, passou de facto a chamar-se Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela. Este grupo de teatro, todos os anos, portanto fez 26 anos há pouco tempo, e portanto aqui estão alguns dos exemplos de prémios que são atribuídos. O objetivo do festival não é efetivamente atribuir prémios, mas é educar pelo palco e também possibilitar que todas as escolas possam mostrar os seus trabalhos nas mesmas condições que todos os outros e possamos partilhar as experiências de cada um.
E, portanto, dizem que tenho pouco tempo e vou passar a dizer que é de facto um projeto que vive há muito tempo, existe há muito tempo e vai subsistir porque vive do sonho de dar aos jovens a oportunidade de sonhar e de criar objetivos e de ir mais longe e promover a sua autoestima e desenvolver capacidades que se calhar de outra forma não desenvolveriam. E vive também de dar aos outros e disponibilizar o seu tempo e com ele ganharmos mais e sermos melhores pessoas e aprendermos a amar o teatro. Nada melhor do que deixar as palavras, não vou falar de todos, mas gostava de ler e é por isso que trouxe aqui uma cábula. Vou ler um testemunho só, poderiam ser vários, mas vou ler de uma aluna, de uma ex-varelinha que já não está connosco, mas que relata a sua experiência. O teatro é trocar de pele e encarnar personagens que não somos nós, mas que se tornam parte de nós. É uma responsabilidade, a responsabilidade de educar, de reproduzir realidades, de inspirar o intelecto e a criatividade, tanto do espectador como do ator. O teatro é cansaço, suor e lágrimas, é dedicação e trabalho. É amizades forjadas para a eternidade e laços que se cortarão. Estamos unidos pelo objetivo único de representar e acabamos descobrindo-nos uns aos outros e a nós próprios, de um modo que nós não sabíamos ser possível. Joana Rodrigues. Eu queria deixar só para terminar uma saudação muito especial ao nosso fundador, Carlos Varela, que idealizou todo o sonho que nós vivemos até hoje. Obrigada. Olá. Boa tarde. Subsídios. Boa tarde. Alex, não. Eu queria, antes de começar, eu queria ler uma passagem. Antes de começar. Queres fazer a passagem? Uma passagem. Okay. Faz com uma carta. Stanislavski. Não faças isso, já não tens capacidade como ator. Já não és do tempo. Chega. Improvise só, faz uns conselhos, calma. Yeah. Eu sou o Boa noite. Sou o Alexandre. Eu sou o Bernardo. Pertencemos ao grupo Quarto Litro. Consegues pôr pausa nas fotos? Associação Cultural. Sei que tens que viajar, mas espera. Já somos um grupo que existe há 10 anos. Antes. A anterior, na verdade. Mais a outra. Mais para trás. E não me ver que estou a ficar careca. Big fail. Não sabia que era para ter piada, por isso. Ok, esta foto. Eu sou aquele gajo boyfriendzinho que está daquele lado. A vida dá às vezes uns pontapés no beijo. Nas costas. Nas costas e o gajo. Esta foto deve ter quase 10 anos, mais ou menos. Foi nesta festa que a gente começou. A gente já fazia vídeos, mas foi a partir daqui que a gente começou a fazer atuações ao vivo. Podes passar outra foto. Esta foi uma das primeiras atuações que fizemos. Como podem ver no reflexo lá atrás, boa gente a ver gente. A gente seguia muito o que fazíamos nos vídeos, que era o improviso. E começámos a fazer atuações de improviso. É de fazer referência ao grande cenário. Grande cenário. Umas meias, faltam ver as raquetes. Isso é figura. Podes passar. Boa, Bernardo. Eu estudei, os nomes. Eu estudei no conservatório. Ok, então esta foto já é mais recente, já estão os 4 malandros ali, eu tirando aquele rapazinho que está desaparecido já há alguns dias, não sei onde é que está, que eu gostei. Acho que ele foi à procura de apoios. Isto... Acho que ele está na porta da Draca sempre. Isto é só para mostrar a nossa evolução. Como podem ver, ideia uma curva nas costas. A nossa evolução não está de acordo com a evolução humana. Pá, a gente ali atrás, estamos a falar de tanta coisa que hoje como é que vamos falar e fiz. Não, mas podes, por exemplo, falar agora podes como fazer é que começou, como é que começaram os 4 litros, o grupo inicial, depois a evolução que teve os 4 litros, quando nos conhecemos no conservatório. Bem, eu estava no TEF, vocês no conservatório. Sim, já tinha. Já era ator.
O grupo quando começou numa brincadeira de divertimento, e esse divertimento, à medida que se foi tornando mais visível esse nosso trabalho, começou a ser mais visível, surgiu mais uma responsabilidade, tivemos que mudar aquele divertimento todo que era só pegar numa câmera e fazer uma situação ou uma coisa assim. Agora tivemos que mudar isso para sermos mais profissionais, digamos. Até porque o público começou a exigir mais. É isso, e à medida que vamos tendo mais seguidores, mais público, e também provocamos isso porque nós somos um grupo que não fazemos uma peça sem ir à plateia. Nós inserimos o público sempre nos nossos espetáculos e tanto que levamos pessoal que nunca tinha pensado sequer que ia ao teatro, começou a ir e começou a reconhecer o nosso trabalho. O pessoal que nos seguia nos vídeos começou, quando passamos para o teatro, começou a nos seguir para o teatro. É isso, porque antes de fazermos peças em palcos teatros, nós fazíamos aquelas atuações em arraiais e isso, fazíamos uma espécie de teatro e aí as pessoas começaram a se acostumar a esse tipo de atuação da nossa parte e isso foi o que nos levou a ir para dentro dos teatros edifício. Também, isto foi sempre um projeto que exigia sempre tudo de nós, tempo, dedicação, cérebro, tudo. E somos independentes hoje em dia, este é o nosso trabalho. Também trabalhamos imenso para a gente chegar onde a gente está, trabalhamos imenso, dedicação. Nessa questão dos apoios ou não apoios, como nós trabalhamos, se estivéssemos à espera de um apoio para fazer alguma peça, nós hoje em dia os quarto leito não existiam. É verdade. E então era bom haver apoios, era. Mas se não há, temos que fazer por isso, porque o nosso objetivo é fazer teatro. E se cada um tirou o curso de teatro e quer ser ator ou queria ser ator, e é isso que é, temos é que arregaçar as mangas, e por acaso já arregacei há bocado, e começar a trabalhar, é buscar um apoio que não é um apoio do governo, mas é um apoio de um privado. De empresas. Foi o que fizemos aqui nesta imagem, foi uma série que fizemos, uma série original nossa, que foi o Caboclo. Uma websérie. Uma websérie. Nós conseguimos pagar a equipa de produção, atores. E pagámos os convidados também, em figuração. Com uma frangalhada. Por acaso foi. E isso é do fim doce. E então, isto é para mostrar que basta a gente querer fazer um objetivo, dedicação, a gente consegue tudo. Desde que haja vontade de fazer as coisas. Até porque nós não fazemos só teatro. Sim, é verdade. Somos entertainers, porque é mais isso. É isso. Fazemos teatro, fazemos espetáculos ao vivo em arraiais, fazemos casamentos e batizados. Quem quiser pode ligar 964. Podes passar. E fazemos vídeos e é isso. Fizemos esta peça que foi no Fórum Machique. A gente gosta de pensar que pensamos diferente, sério. E a gente gosta de fazer coisas diferentes, mesmo para nos pôr à prova. Este foi um espetáculo que fizemos no Fórum Machique, onde colocámos duas frentes, ou seja, tinha esta frente público e tinha mais uma plateia atrás e esta área onde a gente representava. Como podem ver. Dois proscénios. E uma nota de rosto. Foi um desafio para nós, foi espetacular. Acho que no geral resultou muito bem. Pá, isso. Podes fazer uma referência às pessoas que foram. Estas duas frentes de 400 pessoas para aí. E nós enchemos a sala. O que faz pensar que se tu fizeres mesmo, vais ter o retorno, as pessoas vão ver. Tipo, o teatro é um bocado. Já para acabar, não é? A última foto rápido. E aí? E vai-te essa foto, ok? Este é o nosso acontecimento, é os nossos 10 anos. E isto, fazer humor, a gente faz humor na Madeira, é muito difícil. A Madeira é pequena. E como os humoristas do continente, os gajos vão para o Porto, a seguir vai para o Porto, não, já conseguem dizer a mesma piada. E nós aqui na Madeira é muito difícil, já aconteceu atuações, a gente entrar a contar uma piada e alguém daquilo quer acabar a piada. Se acontecer, não façam, se conhecerem. É complicado, por isso. Mesmo sendo improviso. Mesmo sendo improviso.
e exige... Esta foto é os eventos que a gente faz no Centro de Congresso. Isto foi a foto dos 10 anos, quarto litro, foi 2 anos, sim. E é isso, também fazemos espetáculos no Centro de Congressos. Antes começámos, no início convidávamos já alguns artistas e fazíamos todos juntos. E a partir dos tempos atrás começámos a fazer Começaram a acabar os humoristas também. Nós começámos a convidar pessoas porque a gente sempre pensou, se calhar o quarto leiter não vai encher uma sala assim. E então a gente tinha sempre esse pé atrás. E depois da gente se ver que, bem, a gente consegue encher uma sala, vamos arriscar. E talvez que a gente consegue, não é preciso chamar mais gente, mais pessoal de fora, porque vai encher. A gente fazia bastante isso, chamava o pessoal de fora e ia encher a sala, já fazia... Em vez de a gente estar à espera do apoio para pagar um sofá, não, a gente trazia e roubava da casa da minha mãe um sofá. A gente pegava lá um cenário, às vezes ia todo rasgado e o cara... O nosso sofá foi roubado há 10 anos atrás, já vieram pedir. Já faz parte da família. E para acabar, e por tudo hoje, obrigado e até à próxima. Obrigado.